O que é transação? Curso de GeNexus 15. O objetivo do nosso curso: as transações são objetos importantes para a construção do sistema. Geralmente são os primeiros objetos a ser definidos dentro da nossa base de conhecimento. Ela permite descrever os atores da realidade e, ao mesmo tempo, definir interfaces em alguns formatos como Web, Windows e para dispositivos móveis, os Smart Devices. Recomendamos que vocês assistam o vídeo com duração de 6 minutos e 39 segundos do instrutor Rodolfo Robalo. Aqui ele vai abordar criação de transação, atributos, domínios, a questão de nomenclatura, que é bastante importante nesse objeto GeNexus. Uma abordagem bastante interessante é o conceito de entidade. A entidade é uma representação de um conjunto de informações sobre um determinado conceito de sistema. Portanto, é um elemento singular e identificável. Em um sistema de informação se refere a um conjunto de dados que identificam certo elemento. Para exemplificarmos, vamos partir de um sistema de vendas de produtos. Que contém um sistema de vendas de produtos? Tá. Venda, produto, catálogo de produto, temos o vendedor envolvido, temos o cliente, tá? E a própria loja, a própria empresa. A partir do conceito de venda, né? A partir desse conceito exatamente de venda, ramificamos para novos conceitos. O que conseguimos identificar a partir da venda? Quem participa da venda? O cliente. Outro participante dessa venda é o vendedor. A venda contém produtos, evidentemente que pertençam a um determinado catálogo de produto. Enfim, são N informações que precisamos, cadastrar. Precisamos identificar e posteriormente cadastrar. Identificamos todas essas situações, portanto. Essa visão, pessoal, que temos que modelar, ou seja, que devemos informar, é o que realmente temos que cadastrar. Então, nos vem a seguinte questão: devemos armazenar informações sobre esses conceitos? Se sim, evidentemente, será uma transação. Tá? A nossa entidade de venda, quais elementos, Quais entidades que estão envolvidas? Clientes, o próprio cliente, o próprio vendedor, o próprio produto. Todas elas envolvidas com a entidade de venda. E os atributos? Que são atributos? São essas propriedades especiais que servem para descrever uma determinada entidade. Elas caracterizam uma determinada entidade. Aqui o nosso atributo de venda, temos o item, a data da venda, a quantidade, a cor, o preço, o desconto, enfim. E registramos algumas ações na venda. E quais são essas ações? O próprio registro da venda, há desconto ou não. Aqui definimos a forma de pagamento, todas elas englobadas na entidade de venda. E a entidade se transforma numa transação. Basicamente, ela absorve alguns conceitos da entidade. A transação absorve alguns conceitos da entidade. Então, o objeto transação geralmente é o primeiro objeto que nós definimos no nosso projeto. Ok. Em GeNexus definimos essa entidade por meio dessa transação, de uma transação. Definimos a entidade por meio de uma transação. A transação é definida a partir de uma estrutura de dados que descreve a entidade. Tá. Aqui a descrição da entidade, ela representa um objeto do mundo real. E aqui toda essa estrutura que é composta por esses elementos, chamado de atributos. Aqui estamos caracterizando
descrevendo a entidade por meio desses elementos chamados de atributos. Aqui temos o tipo dele, a dimensão, tá? Temos o conceito de chave primária, e futuramente vocês verão também que temos outros conceitos, tais como o foreign key, que é a chave estrangeira. Aqui nessa abinha temos o nome da transação, aqui são os dados da transação e aqui seus atributos. A transação de produto ela é composta por 3 atributos. Então a transação parte do mesmo conceito da entidade, né? A gente primeiro define a entidade por meio de uma transação. Ela parte do mesmo conceito no que diz respeito a prestar atenção a determinados substantivos, né? Produto, venda, cliente. E mediante o uso da transação, definimos os atributos que integram, né, a própria transação. E posteriormente como eles estarão relacionados. Bom, a transação é um objeto muito poderoso, né? Bastante poderoso. A transação ela pode gerar não, ela gera tabelas, formulários para ingresso dado, um formulário de cadastro. O GeneXus gera essa interface para inserir, para apagar, atualizar, tudo de forma automatizada, tá? Não há nossa intervenção. A única intervenção nossa é a descrição de um determinado conceito da realidade por meio da transação e seus atributos. O GeneXus vai gerar programas de forma automática. E esse formulário, né, evidentemente, que vai permitir implementar as ações que nós vimos anteriormente envolvidas na entidade. Então, observem a geração da tabela por meio desse script e o formulário, né, esse formulário responsivo já criado na Evolution 15 aqui. Ou seja, ele se adapta aos diversos tipos, né, de dispositivos. Aqui podemos falar que a transação alimenta o GeneXus. Por meio da transação, ele gera uma série de objetos, né? Gera formulários, gera tabela, gera relacionamento, gera índices primários, índice de chave primária, chave estrangeira. Aqui, um clássico exemplo de relacionamento, produto ID e produto ID aqui, evidentemente que estão relacionados à venda com o produto. Tá? Esse conceito veremos posteriormente. Questão do produto nome também. Tudo isso faz parte da nossa base de conhecimento. No conceito, no que diz respeito à modelagem de dados, temos um objeto bastante importante, que é o objeto diagram. Ele serve para quê? Para visualizar as transações. Tá? Aqui temos um exemplo de visualização, na verdade, não de transação, e sim de tabelas, né? O relacionamento entre tabelas. Mediante o uso desse objeto, a gente consegue visualizar tanto tabelas quanto transações. E a utilização do padrão do tipo, padrão para nomear atributos, a questão de nomenclatura no GeneXus é muito importante. Tá? E a própria GeneXus recomenda que utilizamos um sufixo, esse sufixo é o próprio nome da transação, e posteriormente o prefixo, que é o nome do atributo. Tá? Lembrando que conceitos iguais deverão ter o mesmo nome. Vendedor ID aqui, vendedora ID aqui, ó, exatamente o mesmo nome, primary key, foreign key. O GeneXus ele estabelece relacionamento por meio dos nomes dos atributos. Se definimos aqui como chave primária vendedora aqui, ID, em outra transação, o mesmo nome desse atributo será uma foreign key, e assim por diante.